É um mal comum do ser humano de muitas vezes dar atenção para os problemas somente quando estes já estão em uma situação bem avançada. No que diz respeito à nossa visão, é bem comum só procurar cuidado quando não conseguimos mais enxergar bem certas coisas, estamos com dificuldade de leitura ou bastante incômodos nos olhos. A saúde dos nossos olhos precisa ser uma preocupação de todos que querem manter a visão o mais intacta possível. Para isso, a melhor maneira é conhecer quais são os melhores meios para a prevenção e conhecer o que faz mal para a saúde da visão. Uma das causas que mais prejudicam a visão e está em evidência é o uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Esse é um problema recente, mas que tem ganhado a atenção de muitos profissionais da área, pois o uso de telas tem se ampliado cada vez mais no nosso dia a dia. Mas como podemos evitar ter problemas com algo que estamos tão habituados? Quais são os problemas que podem prejudicar a nossa visão? Quais as doenças mais comuns e como tratar? Você vai saber isso e muito mais agora no Bendita Hora. Com a doutora Amanda Sanches. Olha, doutora. Boa tarde. Boa tarde. A doutora Amanda Sanches, que vai estar com a gente aqui, a gente vai conversar sobre saúde dos olhos, como é bom. E olha, a senhora já esteve aqui da outra vez, foi ótimo, porque assim, a clareza para expor, tranquilidade, a inteligência, isso é muito bom. Doutora, vou voltar a lhe perguntar quais os principais cuidados que a gente precisa ter com os olhos. Vou voltar a dizer o seguinte, os olhos a gente não lembra muito de cuidar dos olhos. A gente só pensa que os olhos devem ser cuidados quando a gente tem que colocar os óculos. Né? Ou quando tem que fazer exame de grau, né? E aí é o pessoal que acaba passando mais vezes no oftalmologista porque tem que atualizar o grau dos óculos. Ou quando tem algum problema, né, pensa padre? que só aí isso. Lembra. Aí lembra. Mas, de repente, essa coisa, eu vou cuidar dos meus olhos, vou cuidar disso e tal. Né? Quase ninguém pensa muito nisso, né? Na verdade, o exame oftalmológico, o correto é que ele seja feito, para quem não tem nenhum problema de visão, que ele seja feito todo ano. Todo ano? Todo ano. Igual rotina, igual a gente passa em outros médicos, né? As mulheres geralmente passam no ginecologista uma vez por ano. Então, que passe todo ano, mesmo se você não usa óculos, mesmo se você não tem nenhuma doença, porque existem doenças, por exemplo, que a gente faz o diagnóstico precoce fazendo o exame no consultório. Então, são doenças silenciosas e que aí, às vezes, a pessoa fica um tempão sem saber que tem, porque não faz o exame de rotina. E, de repente, é um exame desse de rotina que vai trazer pra gente e vai falar, opa, você tem alguma coisa, né? Com certeza. Hoje em dia, a medicina ela é muito preventiva, né? Olha que interessante. Então, a gente não deve esperar ter um problema para daí... A frequência, então, ao oftalmologista é 1 ano, de anual. Para quem não tem doença. Não tem problema, se tiver algum problema, claro. Daí é esse problema que vai ditar a periodicidade das avaliações. E o médico vai falar, você tem que vir aqui daqui 6 meses, daqui 3 meses, aquela coisa toda. Mas 1 ano seria uma regra. O ideal é que passe. Inclusive criança, viu, padre? Isso! Inclusive criança, né? Criança. Você sabe que eu faço, naturalmente eu faço, 1 vez por ano eu vou, eu não tenho nenhum problema. Mas o senhor não usa lente de contato, não? Ai, meu Deus, você vai fazer o contato com todo mundo que... Mas o senhor já falou da outra vez, por isso que eu tô falando. Então já falei. Por isso que eu tô falando, não era segredo. Eu uso aquela como monovisão. Monovisão. Aí eu vou assim. Mas porque não é problema, que é porque a vista vai ficando mais, como chama, presbiopia, né? Então, mas assim, quem usa lente de contato tem que passar todo ano. Tem que passar todo ano. Não pode ficar usando a lente sem acompanhamento, porque às vezes a lente não tá bem adaptada, tem formatos de lentes diferentes. Então não é só... Eu querendo com a Simone, eu querendo ler no rótulo, assim, de coisa, esnobando lá, agora a doutora contou. Gente, a gente vai acompanhar agora um VT, doutora, que vai falar um pouco sobre algo que afeta milhares de pessoas, né, que é a catarata. Aliás, a doutora entende muito bem da catarata. Vamos ver. A catarata é uma lesão ocular que torna o cristalino opaco e deixa a visão embaçada, como se houvesse uma névoa diante dos olhos. Como os raios luminosos não conseguem atingir plenamente a retina, onde se situam os receptores fotossensíveis, o portador de catarata tem dificuldade para enxergar com nitidez. A catarata pode ser congênita, que são casos raros, ou adquirida. Quais
Quais as causas da catarata? E quais os tratamentos? Como funcionam os mutirões da catarata? Olha aí, gente, a doutora Amanda, gente, ela opera essa catarata direto aqui. Ela ainda falou pra mim, é muito gostoso operar a catarata. Né? Mas é mesmo, é uma cirurgia muito gratificante, porque quando a pessoa tem só catarata, a melhora costuma ser rápida. 100%, a pessoa começa a enxergar tudo de novo. É porque a catarata, o que ela é? O que é catarata, doutora? Já tô aqui, é isso já mesmo, comecei a explicar. A catarata é o cristalino, que é a lente do nosso olho, que todo olho normal tem, que vai ficando escura, vai ficando opaca. Envelhecido? Por vários fatores, mas geralmente pelo envelhecimento mesmo. Pelo envelhecimento, normal. Por isso que a gente fala que todo mundo vai ter catarata. Sei. Não todo mundo vai precisar operar, porque a indicação da cirurgia de catarata é quando ela está atrapalhando a visão, ela está baixando a visão. Então, eventualmente, pode ter uma catarata que o pessoal fala, começo de catarata, uma catarata que ainda não está impactando a visão, não precisa ser operada naquele momento. Mas a catarata é o envelhecimento do cristalino. E aí, quando opera, o que faz? Tira aquele cristalino? Tira o cristalino e coloca uma outra lente no lugar. Você está brincando? Coloca uma lente ali? É maravilhosa essa cirurgia. Que interessante. Muito legal. Então, praticamente substitui o cristalino? Praticamente não, é isso. Substituir o cristalino. O cristalino por uma outra lente. Existem vários tipos de lente, cada paciente, a depender do grau, de se tem outras doenças no olho ou não, vai ter a lente ali que vai ser mais indicada para aquele caso, mas é isso, tira a lente natural do olho, que é o cristalino, e coloca E a pessoa nunca mais vai ter catarata, porque essa lente não vai ter catarata mais. Brilhante, catarata não volta. Nunca mais volta. Isso já é um dos mitos que eu costumo falar sempre, que as pessoas perguntam se a catarata volta. A catarata não volta. Não volta. Uma coisa que confunde um pouquinho às vezes é que o local onde a gente apoia essa lente, que é uma película bem fininha, se chama cápsula, a lente fica apoiada nessa película fininha. E aí, essa película, às vezes, ela pode opacificar. E aí a pessoa acha que a catarata está voltando, não. Mas não é isso. E essa opacificação é um tratamento feito em consulta, né? Assim, é um laser, não é cirurgia, não é catarata. Porque a catarata é no cristalino, não existe mais cristalino, existe uma lente artificial, né? Artificial, então não tem. A gente tem uma pergunta para a senhora, vamos ver. Vamos lá. Todos os casos de cegueira são irreversíveis? É interessante, porque quando a gente fala em cegueira, sempre a gente pensa que nunca mais... Mas todos são irreversíveis ou não? Não, justamente a catarata é um ótimo exemplo, porque a pessoa pode ficar cega por causa da catarata se o cristalino ele ficar tão escuro que a luz não passe mais, porque... Para a gente poder enxergar, a luz tem que atravessar várias camadas, desde a parte mais externa, onde tem a lágrima, a córnea, que é a parte mais externa do olho, atravessa essa lente, que é o cristalino, e tem que chegar lá na retina, que é como se fosse o filme da máquina fotográfica. A retina é que fica atrás? A retina é que fica atrás. Atrás, tá. E aí, se tiver alguma coisa impedindo a luz de passar, por exemplo, uma catarata muito densa, então um cristalino muito escuro e duro, a pessoa fica sem enxergar nada. Às vezes enxerga vulto ou só enxerga mesmo claro e escuro, então, não consegue ver absolutamente nada. A pessoa pode voltar a enxergar depois. A senhora já fez a operação de que a pessoa não enxergava nada, de catarata? E a pessoa voltou a enxergar? Deve ser muito interessante. É muito interessante e, assim, é muito gratificante, porque é uma melhora, assim... Muda a vida da pessoa, né? Voltar a enxergar. E às vezes aquelas cataratas que tá branquinha mesmo, branquinha mesmo. Ela pode ser branca, que é o que a gente chama de catarata total branca. Geralmente ela é um pouquinho mais mole, ou ela pode ser rubra, que ela vai ficando castanha, vai ficando amarronzada. Amarronzada e vai geralmente ficando... é bem dura e bem grandona. Doutora. Nossa, isso é pior até, né? Nossa, mãe. Meu Deus do céu. É pior porque ela é mais dura, geralmente. Mais dura, né? Mais dura. O ideal é que não chegue nessa fase, né? E pode chegar. O pessoal usa muito, fala assim, a médica falou que ela não está madura ainda para operar. É um termo que a gente usa para dizer que ainda... Porque tudo é risco-benefício. Toda cirurgia tem risco. A cirurgia da catarata, hoje em dia, feita por um cirurgião experiente, o risco é muito baixo, mas ele nunca é zero. De ter algum problema durante ou depois da cirurgia. Já que a pessoa está enxergando, enquanto ela estiver tendo um pouco de qualidade... Um pouco não, bastante qualidade de vida. Às vezes a gente vê que a catarata já está ali, mas ainda não está comprometendo a visão. Então não vale a pena mexer. A partir do momento que começa a comprometer a visão, aí é melhor operar, porque também não vai ficar enxergando mal. E a catarata é uma coisa que quase que dá para ver a olho
Quando ela é muito grande, se ela for branquinha, de olhar para a pessoa, a gente consegue ver. Se não, né, Ale? Mas nem sempre. A maioria das cataratas a gente não vê a olho nu. Doutora, a gente vai falar um pouco agora sobre conjuntivite. Quem esteve de conjuntivite faz pouco tempo foi o Rodolfo. Né? Eu vou falar, mas antes acompanha esse vídeo que eu vou perguntar para ela, tem negócio de bacteriana, tem virose, não tem negócio assim? Existem vários tipos de conjuntivite. Vamos ver então esse VT, depois eu vou falar com a doutora. Se você nunca teve conjuntivite, certamente conhece alguém que já passou por ela. A conjuntivite é um processo inflamatório que atinge uma membrana dos olhos, que é chamada de conjuntiva. Suas causas podem ser associadas a bactérias e vírus, conjuntivite bacteriana e conjuntivite viral. Há também a conjuntivite alérgica, que é a forma mais simples da doença. Geralmente no verão, há alguns surtos da doença. Mas quais as causas desses surtos? Quais as diferenças entre os tipos de conjuntivite? A doutora Amanda acabou de rejeitar meu café aqui, vou contar para você. Eu fui te servir café, ela não quero café. Não, obrigada. Não, obrigado, de verdade. Doutora, conjuntivite, essa coisa de ite na medicina significa inflamação. Isso. Então, o que é conjuntiva? O que é conjuntiva? Conjuntiva é essa pelinha, vamos chamar assim, que recobre a parte branca do olho. Ah, essa parte branca do olho. Na parte branca do olho, a parte branca do olho se chama esclera e por cima dela tem uma... Membrana? Uma membraninha, uma mucosa, na verdade, bem fininha, quase transparente, que recobre. E ela tem vasos sanguíneos. Então, quando essa conjuntiva está inflamada ou infeccionada, e as diversas causas, né? O olho fica vermelho por isso, porque os vasos sanguíneos da conjuntiva ficam maiorzinhos. E eles começam aquela história de coçar e de arder? Geralmente, a conjuntivite, os sintomas são o prurido, né? A coceira, ardência, sensação de areia, ou de parecer que tem um cisco dentro do olho. Pode ter a fotofobia, que foi o assunto da nossa outra conversa. Foi verdade, então, é verdade. Sensibilidade à luz. E, doutora, várias... e pode ser causado por quê? Existem as causas infecciosas, então pode ser uma conjuntivite viral, que é a mais comum que tem, que é essa que a gente fala, toma cuidado para não pegar, lava a mão, não põe a mão no olho, porque pode pegar de um passa para o outro, aquela coisa? Passa de um olho para o outro, passa de uma pessoa para outra. Pode ser o contato direto, é por contato, não é pelo ar. Mas pode ser o contato direto ou pode ser por objetos, então fronha, toalha de rosto. Por isso que quando a pessoa está com conjuntivite, a gente orienta a trocar sempre, ter bastante cuidado com a higiene. E pode ser bacteriana? Pode ser bacteriana, que é mais grave, porém bem mais rara. E muitas vezes até as pessoas acabam achando às vezes passando em algum lugar, sendo diagnosticadas com conjuntivite bacteriana, mas assim, é muito raro, então a maioria das conjuntivites infecciosas vai ser viral. A bacteriana, ela tem mais secreção, uma secreção mais purulenta, né? Mais espessa, amarelada, mas a conjuntivite viral, ela pode dar bastante secreção também, então por isso que às vezes acaba confundindo. Doutora, mas tem surtos de conjuntivite? Não tem? De vez em quando aparece assim, surtos de conjuntivite? Tem o ano inteiro, na verdade. Conjuntivite é uma coisa que tem o ano inteiro. Sim, muito. Agora me fala uma coisa, aquele negócio do tersol, não tem nada a ver quando o pessoal fala, eu tô com tersol. O tersol, ele é na pálpebra, né? Bolinha. O tersol é aquela bolinha que parece uma espinhazinha. Então é um inchaço, às vezes ela tem até aquela ponteirinha amarela. E o que é isso? Toda a região onde a gente tem cílios, então tanto em cima quanto embaixo, né, nas duas pálpebras, existem umas glândulas que se chamam glândulas de Meibômios, que são as glândulas responsáveis por fazer a parte gordurosa da lágrima. Nossa lágrima é uma receitinha de água, muco e gordura. Misturinha. E aí, essa secreção, por uma série de fatores, assim como tem pessoas que têm a pele mais oleosa ou o cabelo mais oleoso, fica com a lágrima mais oleosa, mais gordurosa. E a secreção espessa entope essa glândula, e aí vai acumulando ali a secreção, infecciona, por isso que dá essa bolinha dolorosa, quente, avermelhada. É parecido, é um processo parecido, não é a mesma coisa de quando entope um poro e aparece uma espinha. E o tratamento disso é deixar sumir sozinho? Não. O tratamento dessa fase aguda, então quando tá com a bolinha, compressa morna para amolecer essa secreção e ajudar
a esvaziar essa glândula e muitas vezes a gente entra com pomadinha oftálmica mesmo de medicação, com antibiótico, com anti-inflamatório para melhorar. Isso é o tratamento da bolinha. E aí é super importante, eu falo, meus pacientes já não aguentam mais, quem teve terçol, fazer uma higiene adequada dos cílios, para evitar, porque às vezes melhora um e aparece o outro embaixo, do outro lado. Viu? Então, fazer uma higiene com um shampoozinho de bebê mesmo. Lavando os cílios. Faz a espuminha, terminou de tomar banho, que já passou bastante água morna no rosto, antes de sair do chuveiro, faz uma espuminha com shampoo de bebê e de olho fechado, passa nos cílios e enxágua para prevenir o entupimento de outras glândulas. A gente tem um monte de coisa que fala de terçol, esquenta aliança, não faça isso. O calorzinho é bom, mas assim, coisa metálica não recomendo porque queima, né? Que queima. Aqui, gente, a gente tá falando de coisa silenciosa, doença silenciosa, a senhora falou às vezes, o assunto agora é sério e eu acho que é uma doença muito silenciosa. O glaucoma, veja esse VT. O glaucoma é uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular, que provoca lesões no nervo óptico e causa comprometimento visual. Se não for tratado adequadamente, pode levar à cegueira. O glaucoma crônico simples, ou glaucoma de ângulo aberto, que representa mais ou menos 80% dos casos, incide nas pessoas acima de 40 anos e pode ser assintomático. Mas quais os tratamentos para o glaucoma? Existem tipos diferentes da doença? Acompanhe mais agora. Preste atenção, que é muito importante você saber. Eu já vou perguntar, mas vou falar logo com a Márcia ali. Doutora, tem diferença entre pressão alta de coisa e glaucoma, né? Uma coisa não significa, se tem pressão alta, tem glaucoma, né? Glaucoma é mais do que pressão alta, né? Sim, são coisas distintas, eu já lhe conto. Doutora, então essa questão do glaucoma e da pressão, Vamos lá. Então, por que existe essa confusão? Porque de fato são duas coisas muito associadas, porque o aumento da pressão ocular, né? A pressão ocular elevada é o principal fator de risco para a piora do glaucoma. Tá. Então, por isso que o tratamento de quem tem glaucoma, aqui a gente está falando de um tipo específico de glaucoma que no VT ele citou como sendo glaucoma crônico, que é o glaucoma de ângulo aberto. Que é aquele silencioso, é diferente da crise glaucomatosa aguda, que é uma dor muito forte, uma coisa que vem de uma hora para outra. Chega da dor. Porque existem dois diferentes. A gente está falando aqui desse glaucoma crônico. O tratamento é redução da pressão. O que esse glaucoma o que é esse? Glaucoma é uma doença do nervo óptico. Então, a gente estava falando que a luz atravessa várias camadas, chega na retina. A retina são vários neurônios que se juntam e formam o nervo óptico. Isso. Esse nervo vai lá para o cérebro, para a gente poder enxergar. A visão. Exatamente, para a região do cérebro responsável pela visão. Então, o glaucoma ele é uma neuropatia óptica. Um dos tipos de neuropatia óptica que existem. Geralmente é essa doença silenciosa. No vídeo ele fala, né, que começa depois de 40 anos, então a faixa etária não é que é impossível de ter de uma pessoa mais jovem ter o glaucoma, mas é menos comum. Acontece por que isso? Existe um fator genético, então pessoas que tenham familiares de primeiro grau com glaucoma têm cerca de 8 vezes mais risco de desenvolver o glaucoma, mas também não significa que porque tem o familiar com glaucoma que aquela pessoa vai ter. O tratamento, doutora? O tratamento é redução da pressão ocular. Existem várias formas da gente conseguir isso. Uma das formas é com o uso de colírios para baixar a pressão. Uma outra forma é um laser que se chama SLT, que é trabeculoplastia seletiva a laser, que também é para reduzir a pressão. E uma terceira forma é a cirurgia. A cirurgia seria fazer uma cirurgia mesmo? Fazer uma cirurgia para baixar a pressão. E uma coisa que é também sempre importante de comentar é que a cirurgia, a gente estava falando de causas de cegueira reversíveis e irreversíveis, né? Que a gente comentou que a catarata, a pessoa que só tem a catarata, ela opera e volta a enxergar. No glaucoma, o objetivo da cirurgia é a redução da pressão e não voltar a enxergar, doutora, porque o glaucoma a gente só estaciona, não melhora. A senhora falou de 3 tratamentos, por exemplo, o colírio, o laser. Então,
Se você fez o colírio está dando resultado, tudo bem, continua com o colírio. É um colírio que usa pro colírio. resto da vida. Vamos supor, o colírio não está dando, vamos no laser, né? Hoje em dia a gente até já inverteu essa já vai ordem, pra cirurgia, viu? já vai não. Faz primeiro o laser e depois o colírio, muitas vezes. Entendi. Porque o colírio tem que ficar pingando todo dia, né? E o laser é uma opção que não é, que é um procedimento invasivo, nada disso. E aí não precisa então, ficar... a cirurgia seria o último passo quando já os colírios não estão dando... Quando os outros não conseguem, não conseguem mais. Então, o tratamento seria só a redução da pressão. E isso já seria o tratamento para que não houvesse um dano uma progressão, uma piora da doença. E aí essa progressão ela vai sendo acompanhada por exames. Quando a pessoa chegou a constatar, é porque ela já teve alguma lesão no nervo ou não? Isso, mas é que pode ser uma lesão que ainda não impacta a função. Por isso que é importante passar no oftalmologista todo ano, porque às vezes no exame a gente vê, tem um glaucoma inicial que ainda não está prejudicando a pessoa e o ideal é que a gente possa estacionar nessas fases iniciais. E estacionou, a pessoa está livre de qualquer problema, estacionado. Estacionou é acompanhamento sempre. Acompanhamento sempre. E o médico vai falar, estava subindo... Se tiver sempre estável, tá beleza, mantém aquele tratamento. Por isso é importantíssimo, gente, o oftalmologista não adianta. Quero agradecer, doutora, demais a senhora, muito obrigado. Olha aqui, atenção, siga no Instagram, isso mesmo, @doutora.amandasanches, @DRA.amandasanches, @DRA de doutora.amandasanches. Pode curtir. Curtir, né? Curtir, seguir. Doutora, obrigado. Muito obrigado mesmo. Prazer. Viu? A gente vai encerrar o programa com o sucesso com a música Óculos. De quem que é? Paralamas do Sucesso. Óculos. O Óculos. Obrigado a todos vocês. Amanhã a gente encontra no meio-dia.